Capítulo 274, Política Nacional. Autor, Minguiu. Tradutor, Blue Spark. Revisor, Loliveira 3. Escolas. Não apenas os humanos as possuíam, mas homens-fera também. No entanto, apenas as principais tribos de guerra tinham escolas. A escola mais famosa ficava na cidade do Deus Besta, a mais antiga ao longo da história dos homens-fera. Mas, naquela escola, apenas as tribos de guerra de alto nível e alguns profetas, xamãs e curandeiros eram ensinados. Os homens-fera comuns não podiam ter aulas lá. Foi exatamente por essa razão que as escolas tinham uma posição muito alta nos corações dos homens-fera. Devido à velhice e ao fato deles terem experimentado muitas coisas, Alas e Alia ficaram com a impressão de que Laura queria construir uma escola, já que o propósito das escolas para as grandes tribos de guerra era conduzir uma administração e treinamento concentrados. Os dois olharam para Zalhai, que olhou para Grin e disse: nos próximos dias, nossa população estará cada vez mais alta. Com isso, o número de crianças aumentará. Levando isso em conta, construir uma escola é inevitável. Eu acho que devemos construir uma agora, enquanto a nossa população ainda é pequena, e reunir experiência. Dessa forma, se quisermos construir escolas quando a população se tornar maior, nós não teremos as mãos presas. Grin assentiu: jovem mestre tem um ponto. Uma escola deveria estar em ordem. Há um grande número de quartos no castelo agora, então nós devemos fazer isso imediatamente. Kun também assentiu e disse: acho que devemos fazer uma escola de magia marcial. Examine as crianças enquanto elas são pequenas, e coloque as que são boas em artes marciais para aprender técnicas marciais, e aquelas que são boas em magias para aprender feitiços. O professor de artes marciais pode ser resolvido com o Sérgio. Quanto ao professor de magia, que tal a Meg? Zalhai balançou a cabeça e disse: não, isso é muito amplo. Se quisermos construir uma escola agora, temos que fazer certo, em prol para a experiência futura. É definitivamente não se fizermos isso de acordo com o formato das escolas de magia marcial no continente. Precisamos ter um plano de estudos mais detalhados. Que tal isso? Primeiro, pesquisamos o número de crianças e calculamos suas idades, depois as separamos com base na idade delas. Meu plano é que as crianças sejam ensinadas pelos pais antes dos 4 anos de idade. Ao completar 4 anos, nós as enviamos para um jardim de infância unificado, que serão cuidadas por pessoas específicas. Nós as trazemos para o jardim de infância todas as manhãs e as levamos para suas casas todas as noites. Elas vão comer lá ao meio-dia. Enquanto elas estão no jardim de infância, nós damos a elas uma educação rudimentar, para que elas conheçam algumas palavras e aritmética básica. Aos 7 anos de idade, eles vão oficialmente para as aulas, divididas em literatura, matemática e artes marciais, que terão que ser realizadas no mesmo período de tempo. Por exemplo, as 3 aulas poderiam ter uma duração de tempo de 1 hora cada. Elas irão para a escola e voltam no mesmo horário que o pessoal do jardim de infância, com o mesmo horário de refeição. Aos 12 anos de idade, eles serão oficialmente divididos por categorias. Como para os talentosos em artes marciais, a sua maior parte do tempo será gasto em aulas de artes marciais e aprendizado geral. Para aqueles talentosos em magia, sua atenção será focada principalmente em feitiços mágicos e aprendizado geral. Se tiver alguns deles que não têm talento em nenhuma delas, elas podem se concentrar em aprender outras lições, e nós então poderemos contratar alguns funcionários para os ensinar algumas habilidades. Dessa forma, mesmo que eles não sejam bons com palavras e números, eles terão algumas habilidades para garantir sua própria segurança. Além disso, eles pelo menos saberão sobre aritmética básica, o que só pode ser bom para eles. O que você acha? Grin e os outros não esperavam que Zalhai realmente levasse tudo isso em consideração. Eles sabiam por suas palavras que isso não era um plano de um impulso momentâneo, porque o plano que ele tinha acabado de propor era muito detalhado. Pode-se dizer que as escolas de magia marcial no continente não eram tão detalhadas quanto a que Zalhai tinha sugerido, e começando dos 4 anos de idade. Deve-se saber que as escolas no continente geralmente começam dos 6 aos 7 anos de idade, durante o qual apenas o treinamento e palavras básicas foram ensinadas e nada mais.
Eles nunca imaginaram que Zhao Hai simplesmente tinha trazido a educação da Terra depois de lhe dar uma plástica. No entanto, eles tiveram que admitir que o plano de escolaridade de Zhao Hai era muito melhor do que a das outras escolas do continente. Se eles conseguissem executá-la, essa seria definitivamente uma escola única no continente, o que a tornaria uma novidade histórica. Como as pessoas do continente valorizavam a força marcial, as escolas de magia marcial normalmente ensinavam técnicas marciais e feitiços mágicos como os seus principais planos de estudo. Entretanto, a escola que Zhao Hai havia proposto era diferente, já que era principalmente o ensino de escrita e matemática. Do começo ao fim, a importância foi colocada sobre aqueles que, para Green e os outros, era algo de que nunca tinham ouvido falar antes. Laura franziu a testa. Se fizermos como você disse, irmão Hai, o custo que precisaremos colocar nisso será pesado. Por exemplo, crianças de 4 a 7 anos de idade são muito difíceis de cuidar, com uma quantidade de aulas diferentes e essas outras coisas precisarão de responsáveis para a comida e de babás. Todas elas precisam de pessoas. Quem nós colocaremos no comando deles? Todos os membros desse jardim de infância precisam comer e os professores precisam obter o salário. Nós mesmo iremos ter que pagá-los. O investimento será um poço sem fundo, e há muitas coisas que precisam de atribuição financeira quando se trata de desenvolver as terras negras. Eu temo que isso não dará certo. Green e os outros assentiram. Eles entenderam o que Laura queria dizer. De fato, se eles criassem um programa escolar como o que Zhao Hai tinha sugerido, a quantia de investimento seria muito grande. Eles podem não ser capazes de sentir isso agora enquanto eles eram pouco em números, mas se houvesse muita gente, o gasto seria uma soma astronômica. Zhao Hai assentiu. É claro que eu entendo sobre isso, e é por isso que as aulas irão receber taxas. Mas não podemos aceitar muito. Os pais dos alunos pagam uma parte, enquanto nós pagaremos outra. Dessa forma, a escola pode ser construída. Meu plano não é baseado no feudo, mas na perspectiva de um país. As escolas precisam ser administradas por um país diretamente, em vez de deixá-las para outra pessoa. Além disso, somos poucos em número e quase não temos comércio, mas uma vez que haja muita gente, com certeza terá comerciantes, então nós teremos impostos. Para o que são os impostos? Apenas para as tropas. Eu acho que não há necessidade. Nós podemos implementar um gerenciamento do estilo militar na escola. Dessa forma, quando houver qualquer tipo de batalha, nós não precisaremos nos preocupar com a falta de soldados. Pelo bem da perspectiva da família Buda em se tornar uma dinastia de longa duração, eu acho que teremos que encarar os impostos racionalmente. Os impostos que nós recebemos devem ser usados nos lugares certos, de acordo com estas palavras, do povo, para o povo. Laura e os outros ficaram atordoados. Foi a primeira vez que eles ouviram falar do ideal de Zhao Hai, que era diferente de todos os outros impérios do continente quando se tratava da visão sobre impostos. Atualmente no continente, os governantes mais altos eram as famílias reais, seguidas pelos nobres. Embora uma parte dos impostos que eles recebiam fosse usado em construções necessárias e nos gastos militares, um pouco era colocado em outros aspectos. Até mesmo as escolas do continente exigiam taxas de ensino. O que Zhao Hai havia proposto era algo que eles nunca ouviram falar antes. Todos ficaram em silêncio por um momento antes de combater na própria coxa e dizer, ótimo. Muito bem colocado, pequeno Hai. Suas palavras são muito apropriadas. Pelo bem do grande futuro da família Buda, é isso que devemos fazer. Caso contrário, qual é o uso de perder toda a nossa casa por uma questão de acumular dinheiro? Eu apoio o pequeno Hai. Green não era alguém ignorante. Ele foi simplesmente surpreendido por um tempo devido ao choque de tudo isso. Ele nunca havia pensado que Zhao Hai planejaria tão longe. Graças a Kun, ele voltou aos seus sentidos e falou com um rosto cheio de emoção, certo. Muito certo. Eu apoio o jovem mestre. Depois das palavras daqueles dois, o assunto inteiro foi basicamente resolvido. Tudo o que restou foi encontrar um local e professores. Merine disse, encontrar um lugar não é difícil, mas para as crianças, nós teremos que encontrar um lugar mais tranquilo e espaçoso, para que elas possam aprender artes marciais. Eles também podem brincar sob a supervisão de adultos.
Eu escolho a parte de trás do castelo. Atrás do castelo tinha um local originalmente destinado a ser um local de armazenamento, quartos de empregados e estábulos. Não havia ninguém lá, mas as casas estavam intactas. Apenas alguma limpeza, e elas poderiam ser usadas para a escola. Elas estavam distantes das partes externas, e longe das fábricas de moagem e de óleo. Essa quietude era exatamente a condição ideal para uma escola. Agora, a pessoa que tinha mais conhecimento sobre o castelo era Merine, então quando ela apresentou seu ponto, ninguém se opôs a ela. Zalrai assentiu, então vamos pegar a parte de trás do castelo e ter a vovó Merine no comando. Próximo assunto é a seleção de professores. Nós podemos fazer com que Sérgio faça o papel de professor de artes marciais, mas devido à maioria das crianças seres bois raivoso do chifre grande, nós teremos que deixar um dos membros da tribo se tornar um professor. Alice, eu vou deixar isso com você. Encontre um guerreiro da sua tribo para ensinar as crianças, mas lembre-se de encontrar alguém inteligente. Nós estamos ensinando crianças aqui. Se ele não conseguir nem falar e nem sabe como ensinar, as crianças serão educadas erroneamente. Zalrai sabia que as artes marciais dos homens-fera e dos humanos eram muito diferentes. Evidentemente, os humanos não podiam ensinar técnicas relacionadas à fusão da alma para as crianças homens-fera. Assim, Zalrai queria selecionar um professor da tribo. Ala e Zaalia de repente se ajoelharam na frente de Zalrai, com o primeiro proclamando em voz alta: Ó grande mago, seu coração é tão largo quanto a própria pradaria, e seu poder é tão onipotente quanto Deus besta. Seu conhecimento é ainda maior do que dos profetas e você é tão gentil quanto o rio Mãe. Por favor, fique à vontade, pois nós certamente lhe daremos com o que você pediu de nós. Depois dessas palavras, os dois se curvaram para Zalrai 3 vezes. Zalrai não esperava que eles agissem dessa maneira. Ele acenou com a mão antes que Blochiad e Roquiad levantassem os dois. Zalrai olhou para os dois e disse: lembrem-se disso, enquanto vocês dois forem meus escravos, saibam que eu sou diferente dos outros humanos. Aqui, vocês e os humanos são iguais, mas vocês nunca devem me trair. Se vocês fizerem isso, eu vou fazer vocês se transformarem numa parte do meu exército de mortos-vivos. Alice se curvou e disse: mestre benevolente, por favor, relaxe. Uma vez que um homem-fera reconhece um lorde, eles não mudarão pelo resto de sua vida. Zalrai assentiu. Além disso, não esqueça que a tribo já não existe mais. Diga ao seu povo para se acostumarem com a vida por aqui o mais rápido possível. Se você precisar de alguma ajuda, apenas encontre qualquer pessoa que você vê nesta reunião. Isso me lembra, você ainda tem a bandeira da amizade de sua tribo. Alice assentiu, nós ainda a temos. Mestre, você precisa dela. Zalrai assentiu, depois de um tempo, traga ela para mim. Eu preciso de bandeiras da amizade para fazer negócios na pradaria. Isso era algo que Zalrai havia pensado em aumentar de repente. A bandeira da amizade da tribo do porco de barriga grande que Spier tinha dado para ele havia atraído muitos sentimentos positivos de vários homens-fera, o que tornou clara a importância de tais bandeiras para Zalrai. Agora que o próprio Alice era dele, usar sua bandeira da amizade era ainda menos problemático. Alice imediatamente assentiu, relaxe, meu mestre. Eu vou trazer imediatamente para você depois que eu retornar. Zalrai assentiu, tudo bem, sente-se. Lembre-se de me chamar de jovem mestre. Eu já não te disse isso. Alice e Alia assentiram com um som antes de se sentarem. Zalrai se virou para Grim e os outros e disse: Sérgio é o professor de artes marciais, e haverá outro pelos bois raivosos do chifre grande, o que deve ser o suficiente por enquanto. Se Sérgio tiver assuntos a tratar, Blochiad e Roquiad cuidarão disso. Porém, os dois são principalmente instrutores marciais. Quando se trata do professor de magia, eu escolho Baf. Mesmo que ele tenha se tornado uma criatura morta-viva e seu nível tenha diminuído muito, ele deve ser capaz de orientar. Afinal, ele já foi um mago do 9º nível. Merine e os outros não queriam deixar uma criatura morta-viva ensinar as crianças, mas não havia outro jeito. Eles não tinham candidatos adequados no momento. No entanto, ter Baf como professor não seria um grande negócio. Homens-fera não podiam aprender magias, então Baf só tinha que ensinar as crianças a reagir a ataques mágicos.
Uma vez que Zalrai viu que ninguém tinha nada a dizer, ele continuou: fazer refeições não será um problema. Selecione 2 mulheres da tribo do boi raivoso do chifre grande e outras 2 mulheres entre os escravos. Ensinar as crianças sobre leitura e escrita será mais difícil. Oh, certo. Nós podemos deixar a Lódia tentar colocar sua mão nisso. Ele pode ensiná-los sobre as palavras e matemática, o que deveria ser possível. O que você acha, vovó Merine? Merine sentiu que esse era o único caminho. Eles não tinham muitas pessoas à sua disposição agora. Merine poderia fazer isso, mas ela não tinha tempo para isso. Eles só podiam fazer o que Zalrai sugeriu. Uma vez que ele confirmou que não havia objeções, Zalrai falou com Green e Kun: Vovô Green, vovô Kun, deixarei esses assuntos para vocês dois. Nós estamos voltando para a pradaria. Me contate se vocês precisarem de alguma coisa. Alas, me traga a bandeira da amizade. Alas e Alia assentiram com um som e saíram. Então Zalrai falou para Merine: os homens fera comem principalmente carne. Por enquanto, eles não irão se acostumar com os nossos hábitos alimentares. Seu estilo de vida terá que ser mudado um pouco também. Vovó, fique de olho nisso. Merine assentiu. Neste momento, Caia lhe disse que a águia de sangue havia retornado. E esse é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever, comentar e clicar em gostei. Isso é muito importante. Muito obrigado a todos. Um grande abraço. E fiquem todos com Deus.